convidar você, por gentileza, a estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 16. Evangelho de Jesus, capítulo 20, do verso 1 até o verso de número 16. Enquanto você abre, eu quero aproveitar para estar agradecendo não só você que está aqui conosco nessa noite na igreja local, mas também cerca aí de 40 famílias que estão em casa nos assistindo também. Então nós queremos aqui agradecer a sua presença, agradecer aí a sua audiência juntamente conosco. É uma alegria muito grande ter cada um de vocês aqui. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Jesus, segundo a visão de Mateus, capítulo 20, do verso 1 até o verso de número 16. Evangelho de Jesus, capítulo 20, do verso 1 ao 16. Amém? Eu vou pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos, como sempre fazemos, apresentar aqui uma mensagem expositiva, tá bom? Abra aí, por gentileza, enquanto eu vou retornar aqui no microfone. Som. Show de bola. Estão me ouvindo agora? Muito bom. Estava vendo o pastor Efraim falando de manhã com esse negócio e eu falei, rapaz, esse é um negócio legal, dá uma autonomia muito grande, né? Eu que gosto de gesticular sempre o tempo inteiro, hoje vai ser um teste muito grande de manter aqui a postura para não fazer nada de errado. Ó, autonomia com as mãos, como é que isso é bom? Gente, muito legal. Você achou aí? Mateus capítulo 20, do verso 1 ao verso de número 16, amém? Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre uma das coisas que temos de mais importante nesse mundo, que é o fato de eu e você termos o privilégio de servirmos a Deus no reino dele. Desde manhã nós temos falado sobre restaurando a alegria de servir, do serviço. E aí você pode perguntar, mas pastor, eu também que estou aqui essa noite, eu também preciso ter essa alegria, eu preciso estar empenhado nisso, eu preciso estar envolvido nisso, eu faço parte desse projeto de Deus, no serviço ao reino dele. Sim, essa é a resposta, todos nós que estamos aqui, indistintamente. Vamos ao texto? Mateus capítulo 20, do verso 1 até o verso de número 16, a parábola dos trabalhadores da vinha, diz assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, nona, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais,
mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o seu salário, receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Amém? Até aqui, feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo de Israel, nós queremos agradecer ao Senhor nesse momento pela Tua palavra lida neste culto público e por todos também que nos acompanham, Senhor, das suas casas agora, dos seus lares. Nós estamos envolvidos com o tema alegria de servir. Então nos ajude a pensar sobre isso nessa noite, ou continuar pensando, porque todo esse culto foi preparado para esse momento. E nós pedimos ao Senhor que nos revele a Tua vontade, que desperte em nós essa alegria de servir ao Senhor. Tu conheces o coração de cada um, sabe como cada um está se apresentando diante do Senhor nesse momento. Então, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, mente perceptiva, ouvido atento e coração derramado na Tua presença, para que a Tua palavra, Senhor, chegue ao nosso coração. Perdoa os nossos pecados, limpe a nossa vida e esteja, Senhor, nos ministrando em nome de Jesus, ainda como o Senhor tem feito desde o início. Muito obrigado. Nos ajuda, Senhor, nesse momento. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, mas nos usa por misericórdia. Nós oramos a Ti e agradecemos por tudo em um nome poderoso de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Todas as vezes que Jesus ele contou uma parábola dentro dos seus ensinamentos, no ministério que exerceu aqui na terra junto a nós, ele sempre teve no mínimo 2 objetivos muito claros. Então, todas as vezes que você ler uma parábola, você pode ver o que acontece antes que ele a cite, o que acontece também depois. Geralmente esses 2 princípios aqui. Qual o primeiro? Todas as vezes que Jesus contou uma parábola foi para ensinar princípios relacionados ao reino. É como se ele estivesse falando o seguinte: olha, eu faço parte de um reino, esse reino é eterno, eu vim em nome do meu Pai, eu sou o Messias prometido, e vocês que me recebem e me conhecem como o único e suficiente Salvador da vida de vocês, vocês que me recebem na sua vida e no seu coração, precisam saber que vocês também fazem parte desse reino, e esse reino possui princípios. Então, todas as vezes que Jesus vai estar falando em parábolas, e o primeiro objetivo é ensinar princípios voltados para o reino. Mas há uma segunda característica, um segundo objetivo muito claro todas as vezes que Jesus ele ministra uma parábola. E qual é, pastor? É justamente corrigir algum pensamento errado sobre algum assunto que ele já tratou ou está tratando no momento. Ensinar princípios ou corrigir para que as pessoas que estavam ali ao seu redor, os discípulos e a multidão, entendessem de forma clara sobre o que ele estava falando. E aí, essa parábola dos trabalhadores da vinha, ela só existe por causa do capítulo anterior, o capítulo de número 19, mais precisamente o verso de número 27, quando Pedro, um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus, faz uma pergunta que leva a uma reflexão muito grande. E eu queria, nesse momento, pedir que você voltasse um pouquinho aí a página da sua Bíblia, que eu quero lhes falar aqui sobre uma questão que é o alvo dessa pergunta de Pedro.
O momento aqui está sendo voltado para o serviço no reino. E Pedro então faz uma pergunta, Jesus percebe que ele não entendeu muito bem, que está com a visão errada, e logo em seguida então conta a parábola, mas me deixe falar aqui desse contexto de Mateus capítulo 19, do verso 26, do verso 16 ao 26. Jesus acabara de abençoar umas criancinhas, e ele disse, olha, das tais é o reino dos céus. E mal essas crianças são, e saem da presença de Jesus, um homem se lança aos pés de Cristo e diz assim, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Diz o texto que esse homem era um jovem muito rico. E Jesus pergunta para ele, você conhece os mandamentos? Jesus inverte a ordem dos mandamentos e fala dos mandamentos relacionados às pessoas. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E assim por diante, ele fala, Jesus, eu observo tudo isso desde a minha infância. Você pode perguntar para todo mundo que está aqui, para essa multidão toda, essas pessoas me conhecem, eu dou bom testemunho, todos falam a meu respeito coisas boas, eu não devo nada a ninguém, não tem uma pessoa aqui que o Senhor pergunte que eu defraudei, que eu sou ruim, que eu dei mau exemplo. Tudo isso eu obedeço desde a minha infância, inclusive aos meus pais. Jesus diz assim, muito bem. E esse homem insiste e diz, o que me falta ainda? E diz o texto que Jesus olha para esse homem, fita os olhos nele, lê o seu coração e a sua alma e diz assim, te falta apenas uma coisa. Vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Nesse momento, diz o texto, do verso 16 até o verso de número 26 do capítulo 19, que ele fica completamente descontente com aquilo que ouve. Não era essa a resposta que ele queria ouvir naquele momento. E aí então ele sai, porque era detentor e dono de muitas posses, muito rico. Sai dali diferente como entra. Entra feliz, querendo conversar com Jesus, e sai completamente triste, aborrecido, chateado, porque Jesus não falou aquilo que ele gostaria de ouvir. Então Pedro, vendo isso, no verso 27, faz uma pergunta enorme, que está aí na sua Bíblia, que diz o seguinte, Jesus, nós deixamos tudo, nós abandonamos tudo, nós deixamos o nosso afazer, era a nossa profissão, éramos pescadores, nós fazíamos e tínhamos uma vida ali secular para a gente seguir, e nós deixamos tudo e estamos seguindo ao Senhor. O que nós vamos receber por isso? E aí é interessante que a NVI vai dizer no verso 27 o seguinte, então Pedro lhes respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Existe a nova versão transformadora, que diz assim, então Pedro disse, deixamos tudo para segui-lo, qual será a nossa recompensa? Em outras palavras, Pedro disse o seguinte, olha, o que nós ganharemos? O que nós receberemos em troca? Qual é o benefício de servir o Senhor no teu reino? O que nós vamos herdar? O que nós vamos usufruir? E é interessante que, dos 4 comentários que vi sobre esse texto, todos eles unanimemente diz que Pedro, ele volta essa visão e faz essa pergunta com base em coisas terrenas. Ele fala de finança, ele fala de receber bens, ele fala de coisa física. E um só, dentre esses comentários que li, dá aqui a ideia de uma resposta ou de uma pergunta ambígua. Pedro disse sim, preocupado com o que iria receber por trabalhar na obra, por estar seguindo Jesus e abandonar tudo. Mas um desses autores aqui, um desses livros, desses estudos bíblicos, diz o seguinte, que talvez Pedro tenha falado, Senhor, veja, nós abandonamos tudo para seguir-te, confiando em ti, depositando a nossa vida em ti. O que nós podemos esperar da tua parte para a nossa vida? Dos versos 28 a 30 do capítulo 19, Jesus dá 3 respostas a essa pergunta de Pedro. Olha aí, no verso 28 ele diz assim, na eternidade, no reino a quem eu pertenço e para onde eu vou, vocês estarão ao meu lado. Olha só que palavra abençoada.
No verso 29, Jesus dá uma segunda resposta e diz assim: você quer saber o que você vai herdar? Você quer saber o que você vai ganhar por me servir aqui na terra, nesse reino, trabalhando para mim? Eu lhes concedi a vida eterna, segundo ao qual vocês herdaram com a salvação que eu lhes dei, perdoando os seus pecados e lhes dando nova vida. Mas Jesus, não satisfeito, dá ainda uma terceira pergunta, dá uma terceira resposta a essa pergunta de Pedro, no verso 30, que diz assim, presta atenção numa coisa, ele cita um ditado que era muito comum na época: os últimos serão os primeiros os últimos. Jesus quer dizer o seguinte aqui para Pedro: olha, não importa quem saiu primeiro nessa caminhada de serviço no reino, a grande questão é quem chegará no final. É desse jeito que Jesus responde a Pedro. Eu, particularmente, eu não acredito que Pedro tenha dado uma resposta aqui, feito uma pergunta espiritual. Não acredito. Com base naquilo que estudei e com base naquilo que foi se apresentando, e porque logo em seguida Jesus conta essa parábola. Então, o que Jesus agora vai fazer? Lembra que eu falei que Jesus só conta a parábola também para corrigir algum pensamento errado? Jesus está querendo dizer aqui, logo em seguida, o seguinte: olha, eu quero que você preste atenção no que você precisa se preocupar quando o assunto for serviço no reino. Aí ele entra, então, no texto que nós lemos, no capítulo 20, do verso 1 até o verso de número 16. Olha aí agora para o primeiro versículo do capítulo 20, do texto que lemos. Diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Jesus, ao começar a contar essa parábola, ele usa aqui 3 figuras de linguagem, muito simples. O proprietário está representando aqui a figura do próprio Deus. Os trabalhadores estão representando os discípulos que faziam parte desse reino. E a vinha ou vinhedo significa o reino, o local onde os discípulos precisariam estar trabalhando. A partir de agora, 2 perguntas se faz necessária demais. Qual é a primeira? O que é trabalhar no reino? Talvez você esteja aqui essa noite e tenha dúvida do que é trabalhar no reino. E uma segunda pergunta que se faz necessário nesse ponto aqui da parábola é o seguinte: o que Jesus fala desse reino a esses discípulos a partir de então? Então, eu vou responder a primeira pergunta de forma muito simples, com base em tudo que a gente conhece e sabe da Bíblia. O que é trabalhar no reino? Trabalhar no reino é quando as pessoas reconhecem aquilo que Jesus fez por elas e reconhecem de verdade que não quer aquilo só para si. Eles querem que tudo aquilo que eles receberam de Cristo, tudo aquilo que eles herdaram em Cristo, todos os benefícios que eles tiveram, sejam contagiados e passados para outras pessoas. No mínimo aqui nós podemos citar 2, perdão de pecados e salvação. Pastor, o que é trabalhar no reino? Do que o senhor está falando? Do que a Bíblia fala sobre trabalhar no reino? Trabalhar no reino é quando uma pessoa sabe que Deus pode fazer tudo sozinho, mas Ele insiste em nos colocar nos seus planos e projetos. O que é trabalhar no reino? É quando nós recusamos muito ser mais um numa multidão desconhecida. E aí então nós nos voltamos ao chamado que recebemos do nosso Senhor. Pastor, o que é trabalhar no reino? É quando nós amamos tanto a Deus, que o mínimo que a gente faz é dedicar a nossa vida ao serviço a Ele e ao seu reino. Isso é servir no reino. Isso é trabalhar no reino. Agora, a segunda pergunta, eu quero usar os versos que vêm depois. O que Jesus fala, então, do meu papel, do teu papel, nesse reino, enquanto discípulos dele, trabalhando para ele. E aí nós vemos aqui de forma muito clara 4 verdades simples que eu quero apresentar a vocês. Vamos lá?
O que Jesus fala desse reino nessa parábola? Em primeiro lugar, verso 2, diz assim: ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. A primeira coisa que Jesus fala de trabalhadores e serviço nesse reino, para os discípulos lá e para nós aqui, é o seguinte: o Deus que chama é o mesmo que direciona no serviço que precisa ser feito. Vou repetir. O Deus que chama é o mesmo que direciona no serviço que deve ser feito. Essa história aqui era muito comum naquele tempo. Jesus, ele pega figuras que as pessoas estavam habituadas a lidar. Era muito comum que um proprietário, um dono de fazenda, e aqui nesse caso, o dono de um vinhedo, ele acordasse muito cedo antes do sol nascer, pegasse alguns servos seus e ia até a praça, e lá às 6 horas da manhã era de praxe, existiam pessoas desempregadas que precisavam trabalhar, e naquela praça, naquele momento, esse dono de propriedade convidava aquelas pessoas para exercerem a sua profissão naquele dia, e fechava então um contrato, e dava-lhes no mínimo 1 denário, que era o salário de um trabalhador naquele dia. Então, era muito comum isso acontecer. Agora, quando esses homens e mulheres contratados chegavam na fazenda, eles eram alocados segundo a sua habilidade. Fica muito claro isso. Agora, você imagine quais as coisas que aconteciam lá naquele vinhedo. O vinhedo era o local onde se plantavam as uvas, e me parece aqui que está na época da colheita. E ao chegar lá o trabalhador, ele era colocado naquilo que ele possuía habilidades. E ali nós tínhamos aqueles que colhiam as uvas, nós tínhamos aqueles que carregavam esses cestos de uva, nós tínhamos aqueles que armazenavam essas uvas. Então existia trabalho para todo mundo. Se você não fosse muito bom para colher, você pelo menos poderia arrastar um cesto e levar até o armazenador. Se você não tivesse força, você poderia armazenar, porque você tinha uma habilidade diferenciada de olhar e minimizar os espaços. E colocava, dizia, bote uma uva aqui, bota outra aqui, armazena aqui, minimizar os espaços. Ou seja, tinha trabalho para todo mundo. Mas essa pesquisa era feita no momento do contrato. Você é bom em quê? Você sabe fazer o quê? Você tem habilidade para quê? Agora, imagine que nós estamos falando de uma época de colheita. Mas antes disso, outros trabalhadores estiveram naquela terra, fizeram o preparo dela, araram aquela terra e plantaram a semente. Cada um dentro da sua responsabilidade. A primeira lição que Jesus deixa ali para Pedro e para os demais discípulos é o seguinte: olha, sobre esse reino e trabalhar nele, vocês precisam entender o seguinte: o Deus que os chama é o mesmo que os direciona no local aonde vocês vão trabalhar. Tem muita gente que não sabe ainda a respeito de dons e talentos e do que fazer na casa do Senhor. E eu lhes digo, você tem lugar sim aqui, no reino, servindo ao reino do Senhor através dessa igreja. Não existe ninguém, nenhum só que esteja aqui, que não seja dotado de um dom ou um talento que pode ser colocado a serviço do Senhor. Por isso, o mesmo Deus que chama, Ele direciona ao serviço que precisa ser feito. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, é somente se entregar e dizer, eis-me aqui, eu quero servir. Amém? Segunda coisa, que fica muito claro, quando Jesus vai falar nessa parábola sobre trabalhador no reino, servir no reino, está nos versos 2, 4, 5 e 7. As mesmas expressões aparecem em todos eles. E qual é essa segunda lição, pastor? A segunda lição é o seguinte: Deus em todo momento chama trabalhadores para o serviço. Olha só que coisa maravilhosa. O verso de número 2 diz assim: mandou-os para a sua vinha, às 6 horas da manhã. No verso número 4 está escrito assim: e lhes disse,
vão também trabalhar na vinha às 9 da manhã. No verso de número 5, diz assim no início: saindo outra vez, e no final do verso, fez a mesma coisa, meio-dia e 3 horas da tarde. No verso 7, finalizando, ele vai dizer o seguinte: vão vocês também trabalhar na vinha às 5 horas da tarde. Resumindo, Deus em todo momento chama trabalhadores ao serviço. Deus não para jamais de nos chamar ao serviço. Deus não deixa jamais de nos convidar a estar nesse reino, servindo a Ele, fazendo a sua vontade. É por isso que nós estamos nessa campanha, é por isso que nós estamos falando sobre o restaurar a alegria de servir, porque em todo momento há trabalho no reino, e você precisa entender isso de uma vez por todas. Esse dono de terra, esse dono dessa vinha, ele escolhe vários momentos ao longo do dia, porque ele sabia que existiam trabalhadores que necessitariam de trabalhar e precisariam ter essa oportunidade. É engraçado que, enquanto havia a possibilidade do trabalho, esse empregador, esse proprietário não para de chamar, ele vai atrás. 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde. Ele vai em todos os momentos. E interessante é que todas as vezes que ele foi recrutar servos para trabalhar na sua vinha, nenhum deles disse não, todos eles aceitaram, todos eles. E aí então, esse é o segundo ensinamento que Jesus nos deixa aqui nessa parábola. Deus, em todo momento, chama trabalhadores ao serviço, amém? Você consegue ouvir a voz do Senhor lhe chamando para esse trabalho no reino? Você consegue entender que Deus te chama em todo momento e tem falado isso já há muito tempo com você? Você consegue perceber que Deus está chamando a tua atenção, porque você é importante, especial, é um trabalhador tremendo que precisa estar junto a Ele, no reino dEle, trabalhando para Ele. Penúltima coisa, verso de número 8. O que Jesus fala desse reino nessa parábola? Isso aqui é interessantíssimo. Terceiro lugar, não importa quando você chegou, Deus lhe olha do mesmo jeito. Todos possuem deveres e direitos. Vou repetir. Não importa quando você chegou no reino, preste atenção. Deus lhe olha do mesmo jeito. Todos possuem direitos e deveres. O verso 8 diz assim: ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Quando você lê o contexto, e esse texto nós lemos, esse empregador, esse dono de terra, representado pelo Senhor, ele só combina o salário dos trabalhadores que ele pega às 6 da manhã, às 9, meio-dia, 3 horas da tarde e 5 da tarde ele não combina salário. Ele simplesmente diz: vá trabalhar, porque eu vou lhe dar aquilo que é justo. Se você olhar na sua Bíblia, está exatamente assim. Agora, de forma surpreendente, aquele que trabalhou apenas 1 hora nesse vinhedo, recebe o mesmo salário daquele que pegou às 6 da manhã, trabalhando o dia inteiro. Por isso, essa verdade aqui tremenda, não importa quando você chegou, Deus olha do mesmo jeito para você, todos possuem deveres e direitos. É interessante que o dono da vinícola, ele não se esquiva de fazer isso. O dono da vinícola, o proprietário, o que ele possuía para dar, ele dá igualmente para todos. Ele não diz: olha, esse aqui é mais importante do que esse aqui trabalhou mais do que esse. Não é nada que acontece aqui, não é nada disso que acontece. É interessante que ele não olha o tempo de serviço, mas ele olha a disponibilidade de servir. Aqueles que foram 6 horas da manhã e disseram: nós precisamos e queremos trabalhar. E aquele último que foi convocado às 5 horas da tarde estava com a mesma disposição do primeiro que chegou. Então, por isso, nesse contexto, Deus olha para mim e para você não pelo tempo de serviço que a gente tem, ou acha que tem, no reino dele,
mas ele olha a disponibilidade de servir. Tem gente que serve a vida inteira e não serve nada. Faz tudo de má vontade, faz por obrigação, faz porque recebeu um cargo, faz porque precisa aparecer para a igreja, mas não serve com o coração, com a disponibilidade que Deus deu para servir. Deus não conta tempo de serviço. Aqui não é aposentadoria de reino. Aqui é disponibilidade em servir. E a disponibilidade em servir, só Deus conhece olhando para o nosso coração, para o meu e para o seu. Amém? Não importa quando você chegou. Se há 30 anos fundou essa igreja, ou se converteu há pouco tempo, Deus olha do mesmo jeito para nós. Todos possuem deveres e direitos. Para a gente fechar, em quarto e último lugar, o que Jesus fala desse reino nessa parábola? E aqui está do verso 10 até o verso de número 16. E eu preciso ler isso aqui para você. Acompanhe aí na sua Bíblia. Do verso 10 a 16 diz assim: Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros últimos. A quarta e última lição que nós aprendemos a respeito do serviço no reino é o seguinte. Eu tive muito cuidado em colocar essa frase. Eu a fiz, refiz e achei um jeito muito bom de falar sobre ela. A quarta lição é a seguinte: não perca tempo com outros trabalhadores. Continue fazendo seu bom trabalho, pois a recompensa vem do Senhor. Amém? Não perca seu tempo olhando para outros trabalhadores. Faça ou continue fazendo seu bom trabalho, porque a sua recompensa vem do Senhor. Ah, mas fulano. É fulano. Deus está vendo e sabe todas as coisas. Ah, mas não. Não olhe para os outros trabalhadores. Continue fazendo seu bom trabalho, porque é o Senhor que vai lhe dar a tua recompensa. Amém? Vou repetir, só para a gente fechar. O que nós precisamos saber nessa alegria de restaurar esse momento de serviço na nossa vida, e todos nós temos essa responsabilidade. O Deus que chama é o mesmo que direciona no serviço que precisa ser feito. Ele te chamou, Ele vai te direcionar. Creia nisso. Só se lance a Ele e diga ao Senhor: eis-me aqui. Deus em todo momento chama trabalhadores por serviço. Não é só hoje falando sobre serviço. Você vai ouvir isso o resto da sua vida, até você entender que precisa servir. Sempre, a todo momento. Existirá um dia em que isso vai cessar,
quando Jesus vier buscar a sua igreja. Mas enquanto isso, Ele vai insistir em falar com você. Ei, vem servir. Você foi chamado para isso. Eu te salvei para isso. Vem servir no meu reino. Terceiro, não importa quando você chegou, se há 30 anos ou há 3 dias, Deus lhe olha do mesmo jeito. Você também possui direitos e deveres e vai receber aquilo que Ele achar que você merece receber. Ele é generoso, Ele faz o que Ele quiser. E por último, não perca tempo com os trabalhadores. Continue fazendo o seu bom trabalho, pois a recompensa vem do Senhor. Amém? Pastor, amanhã eu já me esqueci dessa mensagem, é bem provável. Bem provável. Amanhã, nem o texto que o senhor leu, talvez eu me lembre. Só tem uma aplicação que eu queria deixar aqui para você nessa noite. E eu termino com ela. Se você não lembrar de nada, nada, lembre-se de uma coisa. A pergunta não é a pergunta que Pedro fez aqui. O que eu vou ganhar? Mas a pergunta certa é: o que eu preciso fazer? A pergunta não era o que eu vou ganhar no reino, trabalhando para o Senhor. Não é essa a pergunta. A pergunta mais importante é: o que eu preciso fazer? Entenderam que há uma diferença? O que é que você precisa fazer no reino? O que é que você precisa se dedicar nesse reino? O que é que você precisa abrir mão para estar servindo